Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse programa na BC News, uma TV bem perto de você, é um clique de você. E nesse programa Catraca Gospel, é um programa que tem abençoado muitas vidas, tem chegado em muitas famílias, tem alcançado muitas casas e tem ido em vários estados do Brasil, apóstolo Cláudio. Amém? Amém. E hoje nós temos a alegria, a honra, a satisfação de receber aqui meu amigo, meu irmão, meu parceiro, meu colega de ministério, apóstolo Cláudio Luna. Amém, apóstolo? Amém. Seja bem-vindo. Privilégio para mim poder estar aqui, poder participar desse canal da ABC Church. Amém. E poder contribuir de alguma forma para a edificação dos web espectadores. Espectadores, né? O apóstolo Cláudio é bem ligado, né? Apóstolo Cláudio e a apóstola Malu são apóstolos do Ministério Igreja Batista Vida Plena. Isso, PIB Vida Plena. PIB Vida Plena. Batista Vida Plena. Fica onde aqui em Paulo, apóstolo? Fica na Avenida J, na quadra 168, no lote 16, no Aurélio 3. Amém. Então você que mora na região sul de Palmas e que mora em Palmas inteira, né? Hoje é tão pertinho aqui, né? O carro reduz as distâncias, né? Exatamente. Então você está convidado. No final do programa, você vai falar o jeito de culto, o seu contato, para quem quiser ir assistir um culto lá. O apóstolo Cláudio tem uma unção muito profética, tem uma pegada assim dos céus. Amém? Apóstolo Cláudio, hoje nós vamos falar sobre fé. Um assunto muito, como que eu vou dizer, importante, porque para uma vida de relacionamento com Deus, né, o livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente faz no relacionamento com Deus tem que ser por fé. E tem um versículo que fala: aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Né? Eu gosto dessa versão que não diz que ele se torna galardoador, porque à medida que nós exercemos a fé, então ele honra a nossa fé. Amém. Fazendo com que as bênçãos nos alcancem. E o apóstolo Cláudio, gente, ele tem um testemunho de fé muito forte. Eu acredito que o testemunho dele hoje vai abençoar a tua vida, vai girar uma chave no teu coração e na tua vida. Apóstolo Cláudio, lá em Hebreus 11:1, aquela galeria dos heróis da fé, tem um versículo assim e eu quero ler nesta tradução, que eu achei interessante. Essa tradução fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber alguma coisa e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha que tradução bem joia. Como é que você entende esse versículo? Eu amo a palavra de Deus e gosto como a Bíblia é escrita em diversas traduções, mas não obstante serem diversas as traduções, sempre o sentido é o mesmo. Então, ele começa dizendo que a fé é. Sim. Então, primeira coisa, a fé é certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam, né? E é a convicção de fatos que a gente não vê. E a primeira coisa o primeiro aspecto que eu vejo da fé é que a fé não foi e a fé não será. A fé é certeza. Certeza de fatos, de coisas que nós não vemos, né? Coisas que nós esperamos, mas não vemos. Mas ao contrário do que muitos imaginam, que a fé seja muito subjetiva, eu entendo que a fé ela é bastante objetiva. Sim. Por quê? A fé ela vem gerada pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, essa palavra gera a fé, ou seja, gera a certeza de fatos que estão revelados nessa palavra, que são promessas para a vida dos filhos de Deus, e nós chamamos isso à existência. O versículo que, para mim, expressa melhor
na Bíblia a respeito da fé é Romanos 4, 17, que fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, porque creu num Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, ou chama a existência as coisas que não são, chama do nada, né? Exatamente como Deus começa a Bíblia, no livro de Gênesis, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz: e disse Deus. E a forma, Deus vai dizendo, vai falando e vai, pela sua palavra, criando o universo e o mundo, que inclusive está registrado também no livro de Hebreus, e é sustentado por essa fé. Então, criou do nada. E nós também recebemos essa palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é criativa, e a primeira coisa que a palavra de Deus gera em nós é a fé para chamar a existência aquilo que Deus já criou para nós desde antes da fundação do mundo. O Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, ele diz: graças a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que criou para nós todas as coisas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, desde antes da fundação do mundo, Deus já criou todas as coisas. E cabe a nós, à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, chamando à existência o projeto de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. Então, apóstolo, como acessar assim, as coisas espirituais? Porque hoje a gente vive uma geração que é tudo rápido. Sim. E parece que aquela disciplina de oração que as pessoas mais antigas tinham, parece que está ficando para trás, né? Então, como numa velocidade que a gente vive, num tempo corrido, como acessar a fé? Os milagres que existem, que estão no oculto. Pastor, agora o senhor falou de uma coisa que é um desafio para a nossa sociedade nos dias de hoje. Mas, se nós soubermos aproveitar, a tecnologia, ela nos ajuda. Isso. Né? Estou com a Bíblia aberta aqui no celular. Ok? E hoje, assim, uma das coisas mais importantes é a gente manter a tradição de se ter uma Bíblia, Isso. né, de papel, e poder estudar a palavra de Deus para poder adquirir conceitos, valores de Deus e adquirir fé, porque quando eu leio, a fé é gerada para eu poder colocar isso em ação, através da oração e através da minha vivência no dia a dia, né? Agora, uma das coisas que eu acho muito interessante, eu quero deixar aqui, não sei se vai sair esse registro, mas eu acho interessante, por exemplo, a Bíblia que nós temos no celular, ela pode nos ajudar a melhorar a nossa oratória, a nossa leitura dinâmica, né? Porque a Bíblia, ela tem, você pode ler e, ao mesmo tempo, ouvir o áudio. Então, vou dar um clique aqui só para a gente ter ideia, né? Para ver como funciona. Hebreus capítulo 11. Isso. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, olha só que coisa interessante. Se à medida que eu vou lendo, eu vou ouvindo, eu vou aprendendo a pronunciar as palavras de maneira correta. Então, o que acontece? Onde o Evangelho chega, e no Brasil e no mundo hoje, são pouquíssimas pessoas que não têm acesso ao celular. E as pessoas que têm acesso ao celular e têm acesso à Bíblia que está no celular, com essa tecnologia, ele vai, como se diz, potencializar a sua leitura dinâmica, porque além dele ler, ele vai ouvir. Então ele vai ouvir a pronúncia certa da palavra de Deus e ele vai gerar fé e ele vai conseguir falar e se expressar melhor quando ele tiver que falar da fé dele para alguém. Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim: tem duas maneiras de ler a Bíblia, em voz alta e em voz baixa. Quando lê a Bíblia em voz baixa, tu estás adquirindo conhecimento. Só você, num quarto fechado, está adquirindo conhecimento.
Quando você lê a Bíblia em voz alta, está adquirindo fé, porque a fé vem pelo ouvir. Você lê alto e você ouve o que está lendo e vai gerando fé. Você falou uma coisa interessante, apóstolo, sobre a palavra. Não tem como a gente ter fé se não ler a palavra. É verdade. Uma prática que precisa ser colocada no dia a dia. Nós precisamos ter essa prática diária de ter um tempo com Deus. Olha, a minha esposa, ela lê a Bíblia em voz alta. Ela prefere o jeito mais antigo. Sim. Então ela lê a Bíblia dela em voz alta e ela ora aquilo que está na Bíblia. Ora a palavra. Ora a palavra. E isso gera fé e gera experiências com Deus. Exatamente. E tem gente que diz assim, não tenho tempo. Mas, a partir de 4h30 da manhã, minha esposa está em pé todo dia. Sim. O meu relógio não regula muito bem com ela, porque eu vou dormir mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã, então não dá para estar às 4 de pé. Né? Mas ela levanta 4h30 da manhã e a primeira coisa que ela vai fazer é a meditação diária da palavra dela. Eu, como tenho tempo mais livre, minha vida é dedicada ao ministério, então eu, da parte da manhã, eu tiro um tempo de adoração, um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, né? E é isso que proporciona para mim uma comunhão mais íntima com Deus para poder exercer o chamado ministerial. Amém. Sem isso aí não seria possível. Exatamente. Apóstolo, o senhor teve uma experiência durante essa pandemia, Covid-19, temos uma experiência de pré-morte. Verdade. Inclusive nós, os pastores, nós fomos para a porta do hospital, orar pelo Senhor. Aqui também funciona como uma sala de oração, e essa sala de oração aqui era um clamor todo dia para sua vida. Conte para nós como é que foi a experiência. Fantástico, que privilégio poder estar compartilhando isso aqui com os amados. Né? Realmente foi uma experiência muito impactante. E eu não esperava, primeiro que não esperava adoecer. Eu já estava orando há mais de ano que existia essa doença, né? Essa pandemia, e eu estava orando e pedindo ao Senhor que me desse graça para não adoecer. Porque foi um processo com essa coisa das vacinas, que até hoje não está resolvido, porque de fato não são vacinas aprovadas ainda, são coisas em testes, e eu não queria me vacinar. Aliás, primeiro não podia, né? Porque só foi quando eu fui internado, na semana que eu internei foi que liberou a vacina para a minha faixa etária. Então, até ali eu não podia ser vacinado e não esperava que fosse ficar doente. Mas fui acometido, comecei a ter uma tosse, compartilhei com a minha esposa, fomos para o médico disse, não, isso não é nada, volta para casa e espera. Se piorar, você volta. Aí eu fui para casa, né? Eu falei, mas eu vou esperar piorar, eu vou comprar alguns remédios do protocolo aí e eu vou começar a tomar esse medicamento. E, de fato, comprei e comecei a tomar, mas não funcionou. Aí eu voltei no médico, ele falou assim, não, então vamos fazer um exame aqui. Aí fez um exame e constatou que já havia um comprometimento de 15% do meu pulmão, mas ele não sabia se era Covid ou não. Mandou esperar mais uns 3 dias, aí eu esperei, tomando medicamento, só que comecei a ter febre alta, aí voltei e aí passei com minha esposa o dia no hospital, demos entrada umas 19 horas mais ou menos, e quando deu umas 11h30 da noite, eu esperando que ia ser liberado para ir embora para casa, de repente chega a enfermeira com a médica e diz, o senhor não vai não, o senhor vai ficar internado. Porque eu nesse inteirinho fiz um outro exame de pulmão e deu que já estava com 50% do pulmão comprometido, com pneumonia que era provocado pelo Covid. E esse então, começaram a mover a maca para UTI, para um tratamento semi-intensivo, para trabalhar com a ventilação mecânica externa, o que foi feito durante 24 horas e não funcionou. E
a última coisa que eu me lembro consciente foi da médica dizendo assim: seu Luiz, lá no hospital a gente pelo primeiro nome, né? Seu Luiz, e o meu nome é Luiz Cláudio. Seu Luiz, é o seguinte, o senhor não reagiu bem a esse tratamento, a essa ventilação mecânica externa, nós vamos deixar o senhor mais confortável, tá bom? Eu falei, tá bom, e fui olhando para a médica e fui adormecendo. Então, consciente, naquele momento eu perdi a consciência, acho que fui anestesiado, e fui conduzido para a UTI. E logo eu fui entubado. Deixou a ventilação mecânica externa e eles me entubaram. E quando você é entubado, você recebe uma dose de um anestésico muito forte e você vai para um coma induzido, para que enquanto você está nesse estado inerte, então você possa fazer todo tipo de exame e acompanhamento para poder fazer um tratamento para combater o vírus. E ali entrei nesse estado de coma induzido, onde você perde a consciência. Eu não sei exatamente explicar quantos dias demorou, mas eu creio que algum tempo depois, porque o seu corpo físico dorme, mas nós somos espiritual e corpo. E somos tripartidos, vamos dizer assim, somos trinos, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. E o que acontece é que, não obstante o meu corpo estar dormindo, acho que minha parte espiritual e emocional, né, almática, começaram a ter percepção espiritual das coisas que estavam ocorrendo dentro daquela UTI. E a primeira percepção espiritual que eu tive do que estava ocorrendo era a seguinte: era que algumas pessoas que estavam ali, e no meu entendimento, como se fossem funcionários do hospital, mas na verdade não eram funcionários, eles eram entidades malignas que estavam ali cercando aquele ambiente. Aliás, eu acho que isso acontece muito dentro dos hospitais, porque se tem um ambiente onde o diabo consegue momentaneamente o objetivo dele de matar uma pessoa, esse ambiente é um hospital. E eu comecei a perceber a presença de muitos espíritos malignos, né? Enquanto também tive a percepção que os amigos, pastores amigos, igreja, família, estavam orando, né, ao Senhor em meu favor. Ao mesmo tempo, essas orações eram para bloquear a ação desses espíritos malignos. E a minha família dizia, meus filhos, minha esposa, dizendo: eu quero tirar meu pai daí. Como se quisesse me tirar do hospital, não sei se para transferir para um lugar melhor, para um melhor tratamento, acompanhamento, ou se quisesse me tirar mesmo do hospital, né? E as pessoas, esses demônios, né, dizem: não, vai sair daqui não, daqui só sai morto. Olha aí como é que está o batimento cardíaco dele. Estamos só esperando fazer a linha reta ali para a gente... O senhor tinha essa percepção no espírito? Isso, eu estava em coma, né, induzido, mas eu estava agora consciente no mundo espiritual, vendo o que estava acontecendo. E eu me lembro que eles me tiraram, né, nesse ambiente, né, como se eu fosse para uma sala que fica aguardando para fazer autópsia. Né? E o povo dizia assim: está só esperando agora ele morrer para pendurar uma etiqueta no dedão dele ali para mandar fazer a autópsia. Eu dizia: eu não vou morrer não, eu estou vivo. Não, ele já está semi-morto. E eu, na minha consciência, eu sacudi o pé assim, né? E dizia: eu estou morto não, eu estou vivo. Olha aqui, porque morto não balança o pé, né? E eu mexia o pé, né? E eu ouvia algumas pessoas comentando, né? Não sei se médicos, mas o staff que estava ali na UTI, dizendo: esse cara é rebelde, olha, ele está nesse estado aí, mas ele está chutando, ele não para de chutar. Eu gosto desses pacientes assim, porque estão lutando pela vida, né? E era exatamente o que eu estava fazendo, sacudindo o pé, dizendo: estou vivo, né? E eu vi algumas vezes meu filho chegar, né, e dizer: como é que está meu pai? Ó, seu pai está nessa situação aí,
né? E o povo saía do culto dia de domingo e ia para lá para saber como é que eu estava. E ó, eu me lembro que uma declaração dessa aí, bem demoníaca, né? Dizendo que eu não ia sair, que eu ia morrer mesmo. E aí a minha esposa entrava, né, no hospital e dizia assim: olha, eu não vou carregar a certidão de óbito e eu não saio daqui com meu marido morto, não, só vou sair daqui com ele vivo. E ela sentava do meu lado e ela me dava a mão e eu me sentia bem seguro porque ela ficava ali o tempo todo orando comigo, né? E depois, quando eu saí do hospital, quando Deus me tirou, me curou, me sarou, os filhos contaram, era exatamente a oração que a mamãe estava fazendo, era: não vou carregar a certidão de óbito e não vou ter marido morto, vou andar com meu marido vivo, não vou ficar viúva não, né? Então era a oração que ela estava fazendo, então era como se ela estivesse do meu lado, lá de mão dada, né? Fazendo essa intercessão. E vários de vocês, eu vi o Senhor na porta da igreja, da porta do hospital, lá de dentro eu conseguia ver pessoas do lado de fora intercedendo. Deus começou a abrir a minha visão espiritual e eu consegui enxergar. E aí eu comecei a ver que as orações... Isso no como induzido. No como induzido. Eu começava a ver que as orações, elas estavam surtindo efeito porque nós começamos a virar o quadro. Virar o quadro da doença. Eu conseguia ouvir quando alguém de casa ligava diariamente para o médico ou a médica que estava responsável do plantão, e todo dia era dado um relatório, e eu dizia: estou melhorando. Mas aí depois eu comecei a questionar, a orar e falar com Deus: Senhor, por que eu estou aqui? Né? Esse ambiente aqui está terrível, é uma luta muito grande, e eu estou aqui, o Senhor está comigo aqui, né? Eu quero que o Senhor me mostre alguma coisa. E eu comecei a ter uma experiência, eu comecei a ver uma nuvem, e era uma nuvem espessa, e não era uma coisa clarinha, como a gente vê, olha para o céu e vê a nuvem aqui, mas era uma nuvem, era um ambiente escuro, uma nuvem espessa, como se fosse fumaça de vulcão, sabe? Mas só que dentro tinha raios, iluminação dentro, como se estivesse trovejando lá dentro. E eu dizia: o que é isso que eu estou vendo? E ao mesmo tempo eu ouvia uma voz aqui no meu ouvido dizer: é a nuvem da glória. Olha. Eu dizia: então é Jesus? Aí a voz dizia para mim: é Jesus, mas é também o Pai e o Espírito Santo. Eu falei: Jesus, é a nuvem de glória. Eu quero ir para aí, eu quero entrar aí dentro. E comecei a orar e pedir para Deus: me leva. Né? E aí o povo aqui fora orando, dizendo: Senhor, não deixe ele ir não. Né? Preserva a vida dele aqui por enquanto, nós precisamos dele. E eu lá dizendo: Senhor, me leva, Senhor, eu quero ir para dentro. E eu comecei a ouvir os anjos dentro dizendo: Santo, Santo, Santo. É a nuvem da glória. E eu vi um ser, e esse ser se movia na nuvem, de um lado para o outro, numa velocidade que eu nunca havia visto, uma percepção bastante diferente de tudo que eu já havia visto. E esse ser se movia de um lado para o outro, e eu não entendia, e eu dizia: não, mas é a nuvem de glória, me leva. Orei a segunda vez, mas eu não ouvia a resposta, e isso me deixou preocupado, até que aquele ser parou a movimentação que ele estava fazendo naquela nuvem, e ele olha para mim de cima da nuvem. Eu estava num ambiente mais embaixo, e ele olha, e ele olhou para mim. Ele estava vestido igual um sacerdote, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, com aquele chapéu com a mitra, que vem escrito aqui: santidade ao Senhor. Né? Ele estava vestido com essa chapéu do sumo sacerdote, e ele olha para mim nos meus olhos e diz assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E ele então juntou aquela nuvem como se fosse a veste dele, e ele fazia um movimento, e começou a chover a glória de Deus na terra. Meu Deus, aí Aí quando eu vi isso,
eu comecei a pensar no que ele havia dito. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nesse exato momento que ele falou isso comigo, eu abri os olhos na UTI. Voltou do coma. Voltei do coma, induzido. E aí eu comecei a meditar no que tinha acontecido, e o entendimento que eu cheguei foi o seguinte: Deus tem um grande avivamento para fazer na terra. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele me mandou de volta, é porque ele quer que eu trabalhe. Eu tenho trabalho a ser feito. Então, não me levou para dentro daquela nuvem, porque não era tempo. Aquela nuvem seria a eternidade já, né? Aquela nuvem seria a eternidade com Deus, seria, sei lá, a sala do trono. A sala do trono. Porque eu vi os anjos cantando santo, santo, santo. Eu falei, eu queria estar naquele ambiente. O que mudou na sua vida depois dessa experiência, pô? O que mudou foi a perspectiva. Primeiro, a confirmação de um chamado vocacional. Porque havia algum tempo que eu tinha sido comissionado como apóstolo, né? E as pessoas costumam dizer, e de certo sentido, de certo ponto de vista é verdade, né? Que apóstolos foram os 12. Sim. Né? Porque para você ser vocacionado como apóstolo, você tem que, de certa forma, ter visto a Jesus, ou ter convivido com Jesus. Eu entendo, a minha visão é mais ampla. Eu sempre tive uma visão que os dons ministeriais, a Bíblia diz em Efésios 4:11, uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou se Deus estabeleceu na igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, isso está escrito na palavra de Deus. Então, eu sempre tive essa visão ministerial. Mas tinha sido ordenado enquanto pastor. E embora eu vivesse uma perspectiva apostólica, porque eu sempre fui de evangelizar e plantar igrejas, plantamos igrejas antes de vir para cá, chegando aqui plantamos igrejas. Então, a perspectiva era mesmo bem missionária e apostólica. Mas nunca olhei o cargo ministerial como uma posição de hierarquia piramidal. Nunca vi desse ponto de vista. Aliás, eu vejo que nós, ministros, nós somos a base sobre a qual é construída a igreja do Senhor, porque a nossa função enquanto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou doutores, no sentido da palavra, são para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são a igreja em si. E nós é que colocamos essa base, colocamos esses ensinamentos, e a igreja passa a ser apostólica, profética, evangelística, pastoral, e trabalha a parte da edificação em cima do ensino da palavra. E o que ocorre é que eu tive essa convicção da confirmação desse chamado apostólico, porque o apóstolo Paulo teve essa experiência, né, de ter esse tipo de chamado, e ele não havia visto Jesus e nem convivido com Jesus, embora era um perseguidor da igreja, e teve aquela experiência toda que a gente já conhece, está revelada em Atos capítulo 9, né, do encontro com Jesus, que levou ele a uma percepção de um chamado ministerial, e foi isso que aconteceu comigo. Eu vi muito mais urgência em anunciar as boas novas de salvação em Jesus, né, a partir desta experiência. Que maravilha! Muda alguma coisa dentro? Muda. Apóstolo, eu queria que o senhor ministrasse uma ativação de fé em todos os nossos espectadores, que o senhor possa ministrar fé agora no coração das pessoas. Talvez tem gente em hospital, no presídio, que vai assistir esse vídeo, e eu queria que o senhor ministrasse em cada família. Amém? Tem uma igreja na Índia que nos assiste, e eu queria ser o pastor Idrapal, da Índia. Amém? Idrapal. Idrapal. Ok. Amém?
Amém. Então, vamos começar com a igreja na Índia. Isso. Amém. Depois a gente vai para todos os outros. Amém. Você que está nos assistindo, Amém. eu quero fazer essa oração, Amém. ativando profeticamente Sim. a sua fé. Sim, Senhor. Então, Sim, Deus. em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, sobre o pastor Hidrapau, que está, Senhor Deus, na África, sobre a sua comunidade, Sim. sobre as pessoas que precisam ser alcançadas, que a sua fé seja ativada. A fé é a certeza, e nós temos certeza porque as promessas estão na palavra de Deus, e nós trazemos essas promessas à existência pela palavra criativa, pela palavra profética, trazendo toda a condição necessária, toda a unção que quebra o jugo, toda a unção que ativa o ministério da palavra, que alcança as vidas e faz com que elas se aliancem com Jesus Cristo e que as treine para que elas possam reproduzir esse discipulado. Que a unção de cura, de libertação, de restauração, de restituição, que os dons do Espírito Santo sejam liberados agora sobre o pastor Hidrapau, sobre o séquito que o cerca, sobre os seus discípulos, sobre toda a igreja na África, em nome de Jesus. E você que é daqui mais de perto, do Brasil, né, receba essa ativação profética para a sua vida. Liberamos os anjos do Senhor para trabalhar em favor da igreja na África, em favor da igreja no Brasil, nesse período eleitoral, que é um período onde as trevas estão agindo. Nós vimos aí ultimamente onde teve o carnaval, que foi festa da carne. Nunca teve um carnaval tão espiritualmente, com liberação de espíritos malignos para atuarem no Brasil. Nós queremos ativar a fé de vocês, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, presbíteros e igreja do Senhor em geral, vocês que são discípulos, para anular todo o espírito das trevas em nome de Jesus e trazer o ambiente do céu na terra, para que o Evangelho, que são as boas notícias de salvação em Jesus Cristo, possam alcançar multidões para cumprir a palavra do Senhor para esse tempo, onde multidões virão ao encontro e se aliançarão com Jesus para que preparem todo o ambiente para o toque da trombeta e o arrebatamento da igreja. É isso que eu ministro, junto com o meu amigo Bispo Emanuel, essa unção em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que bênção, apóstolo. Maravilha. Obrigado por ter estado conosco essa manhã nesse programa abençoado Catraca Gospel. Privilégio nosso. Amém. E qual é a endereço da igreja lá? Nós estamos na Avenida J, quadra 168, lote 16, Primeira Igreja Batista Vida Plena. Se você acessar o Google, vai aparecer o mapa e aí já te leva direto lá. É um privilégio receber você que quiser nos visitar. Domingo à noite, qual é o dia da? Domingo à noite às 18 horas e toda terça às 20 horas nós temos culto fora as células. Olha aí, acesse o Google, vai lá, você vai ser muito ministrado. Deus te abençoe, até quarta-feira, fica na paz. Amém.